presente e o futuro da digitalização no Serviço Nacional de Saúde, perspectivando algumas lições que possamos ter aprendido no pós-pandemia, e é que desta forma podemos falar. Em meu nome pessoal e em nome da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, quero agradecer-vos participarem a estes 5 especialistas que estarão connosco hoje, a falarem-nos sobre as suas experiências e como é que perspectivam exatamente esse futuro. E este evento, que denominamos de Conversas em Rede, em tempos de Covid-19, insere-se numa iniciativa que a APDH tem estado a organizar já há uns meses, e nada melhor do que pensarmos um pouco neste momento sobre as questões da digitalização. Nós, infelizmente, estamos à distância, estamos exatamente a procurar por estas vias que não estejamos tão sós. A solidão faz mal a todos nós. E na saúde, este espectro dessa mesma solidão ainda é mais forte. E é preciso pensar como fazer e como aprender também com aquilo que temos feito para podermos melhorar de alguma maneira esta nossa relação entre as pessoas. Porque é de pessoas que falamos, quer elas estejam bem, quer elas estejam doentes. Portanto, o que vamos fazer hoje é analisar, discutir e aprofundar neste atual contexto de pandemia e considerando naturalmente a indispensabilidade destas novas formas de articulação, de integração e de disponibilização da informação que é necessária, de forma a que ela seja suficiente para o acompanhamento adequado do percurso dos doentes. E colocando também a tónica hoje nos desafios que se colocam ao nível do investimento que é necessário para implementar esta indispensável e inevitável transformação digital do Serviço Nacional de Saúde. Seremos todos nós capazes? Bom, para isso temos connosco, como já referi, 5 especialistas. Eu irei dando uma breve nota, não vou passar o currículo global de todos eles, até porque o currículo é bastante cheio, mas direi que neste primeiro momento iremos começar por contar com a participação do Dr. António Lourenço, que é, para além de licenciado em informática e informática de gestão, é o responsável, o diretor da área de gestão de sistemas e tecnologias da informação do Centro Hospitalar Lisboa Central. Para além de ter outras funções. Eu, para além de lhe agradecer muito a sua disponibilidade, queria dizer, porque gosto de dizer publicamente, que foi um gosto trabalhar, como sabem, no Centro Hospitalar, mas foi um gosto trabalhar consigo e poder efetivamente fazer um trabalho todos os dias. Nunca disse que não, porque às vezes era difícil tornar os impossíveis possíveis, mas foi conseguindo fazer esse percurso. Eu acho que hoje nos irá aqui conseguir transmitir exatamente este desafio que colocamos nesta análise e nesta perspectiva do futuro que temos nas mãos. Dizer também a todos aqueles que já estão presentes através deste meio de comunicação, que aqui eu chamo os quadradinhos, que é uma forma agora que aprendemos a olhar-nos todos, que é com muito gosto que vos temos desse lado, é para vocês que preparamos este seminário, este webinar, para podermos discutir, e isso também se irá ver através da consideração que iremos ter na procura de respostas às muitas e diversas questões que fizeram favor de nos colocar e que iremos, através dos especialistas, procurar responder da melhor maneira possível. Dr. António Lourenço, então conte-nos lá a nossa história, por favor.
Então, muito boa tarde aos presentes. Agradecer o convite que me foi feito e um especial agradecimento à professora Ana Escoval. Também foi um prazer trabalhar consigo durante os 3 anos. Nunca me esquecerei da frase que me ia contando, que era: o caminho faz-se caminhando. Dizia isso muitas vezes e eu tomei a liberdade de repetir também muitas vezes e ainda hoje repito. Ok. Fazer aqui uma breve fotografia do Centro Hospitalar Universitário do Lisboa Central. É constituído por 7 hospitais: o Hospital Ponte Cabral, a Maternidade Dr. Alfredo Costa, o Hospital de Santa Antónia dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia e São José. Somos um bocadinho já mais de 8.500 colaboradores, temos 737, acima de 737 consultas médicas, número não médicas, 602 visitas domiciliárias, 47 mil altas, mais de 3 mil nascimentos, 38 mil cirurgias, 247 mil urgências, 4.500 postos de trabalho, que é isto que para nós, informática, que é difícil de gerir. Somos 24 técnicos de informática. E não está aqui neste slide, mas temos acima de 1.200 camas, sendo que mais de 100 em cidades inteiras. Isto é uma frase que nós investimos muito nas nossas informações e que está documentado em todos os planos estratégicos. Temos vindo a fazer um forte investimento nas áreas das tecnologias de informação, sempre focado no doente. A verdade é que também temos contado com alguns programas 2020, alguns dinheiros, alguns financiamentos, também nos permitem ter algumas coisas que não seria possível de outra forma. Vou-vos falar um bocadinho aqui também é um bocadinho abrangente e eu preferi falar do que é que se passou de março para a frente, ou de finais de fevereiro para a frente. E tudo começou com o teletrabalho. Lembro-me perfeitamente de estar numa reunião do Conselho de Administração, quando me perguntaram se estávamos preparados para o teletrabalho, e eu, dentro da minha inocência, disse que sim, estávamos preparadíssimos, contando que haveria 150, 200 colaboradores em teletrabalho. A verdade é que, de repente, cheguei a ter em 2 dias, tive autorização para 1.500 colaboradores. Pronto. É completamente impossível, face à plataforma que nós tínhamos. Em 2 dias conseguimos, considero um tempo recorde, conseguimos ter uma plataforma que começou a funcionar bem. Tivemos 2 dias muito problemáticos, mas a partir do 3º dia começámos a trabalhar bem. Optámos por fazer aqui 2 tipos de modelo de teletrabalho. Um mais para administrativo, naquilo que é mais conhecido, uma relação de 1 para 1, ou seja, um computador para o funcionário. Basicamente, como é que funciona? O utilizador liga-se diretamente ao hospital através de uma plataforma segura, que, em termos técnicos, posso-vos dizer que o computador do colaborador não se liga diretamente à rede do hospital, a uma plataforma médica, e aí conseguimos lembrar da área financeira, da área do aprovisionamento, em que tem um computador dedicado, e então os funcionários entravam diretamente do computador. Aqui surgiu um outro problema que tem os médicos. Os médicos normalmente não têm um computador dedicado. E aí fizemos aqui uma plataforma que nós chamamos as aplicações virtualizadas, que basicamente é uma página web onde disponibilizamos as aplicações que os médicos precisam. O S-Clínico é aquela aplicação mais conhecida. E sem se ligarem a nenhum PC, apenas a ligar-se à plataforma, disponibilizamos as aplicações que eles precisam. Portanto, isto, tirando, como eu dizia há pouco, os 2 primeiros dias, tem corrido muito bem. Ainda hoje temos 400 e algumas pessoas em teletrabalho. Presumo que a partir da semana que vem isto vai voltar às 1.500 ou quem sabe até mais, mas tem corrido bastante bem e o saldo é bastante positivo e tem havido sempre, por parte dos colaboradores, uma satisfação sobre a plataforma. Apostamos também muito na teleconsulta. Quando eu digo teleconsulta, refiro-me às consultas telefónicas e às videoconsultas. Na questão das videoconsultas,
definimos uma plataforma específica que integra e que envia os links no dia anterior para os utentes. Não precisam de fazer qualquer tipo de instalação no computador deles, basta clicarem no link, um pouco como nos ligámos hoje aqui na webinar. E depois as consultas telefónicas, não passando tanto pela informática, mas digamos, foi o grosso. Foi aqui, penso que foi de 130 mil consultas por telefone até o momento. Este foi o projeto que teve mais impacto no exterior. Foi a entrega de medicamento em proximidade. Basicamente, eu penso que houve mais hospitais que fizeram isto. Criámos um call center que basicamente também foram farmacêuticos e alguns reformados. Desenvolvemos uma aplicação in-house para o efeito e o objetivo era conseguir distribuir a medicação para a farmácia de proximidade. O utente é que escolhia a farmácia para onde a medicação ia. O objetivo principal é tirar os doentes daqui, doentes normalmente com doenças crónicas, e penso que foi mais um caso de sucesso. Conseguimos ter 5 mil utilizadores a usufruir desta plataforma e deste. Eu aqui no slide deixo tenho ali uma figura que é um artigo que a doutora Raquel Santos, administradora da área da farmácia do Centro Hospitalar, escreveu e que partilho aqui convosco, embora não se consiga ler, mas é um projeto complexo, envolveu muitas entidades, envolveu muitas pessoas e correu muito bem. E penso que é um projeto mais que tudo que não é um projeto para o Covid, é um projeto que dá perfeitamente para o pós-Covid. Assim como o teletrabalho, como eu referi há pouco. E depois criámos este serviço, porque focamos-nos muito no utente, mas por vezes esquecemos dos profissionais. Esta é uma linha de atendimento e de orientação dos nossos profissionais, que foi criada por um grupo de enfermagem. O nosso trabalho da informática foi desenvolver uma aplicação específica para este serviço. O objetivo é disponibilizar aos profissionais o máximo de informação possível, normalmente vindo da DGF, e mais que tudo, tirar dúvidas a profissionais, independentemente da categoria profissional. Eu deixo também um link no YouTube, porque há um filme muito interessante e que aconselho-vos a ver, acho que é super interessante este projeto. Voltando e focando-nos no utente, antes de mais quero-vos dizer que estas fotografias que estão aqui temos a devida autorização para publicar. Foi também criado com muitos enfermeiros aqui neste projeto, o projeto Próximos de Ti. Aproveitámos uma coisa que também me surpreendeu, mas foi altamente positiva, que foi neste tempo da pandemia, houve muito mecenato, ofereceram-nos tablets, telemóveis, ofereceram-nos cartões 4G, e que nos permitiu avançar com este projeto, e que nasceu muito quando impedimos as visitas nos serviços de internamento, e basicamente também é um projeto muito simples, é poder haver um contacto entre os doentes internados e as famílias. Não vou ver o que está aqui, mas vou só me focar naquele número que está aqui. São 450 intervenções, pessoas normalmente com idade superior aos 70. Começámos também a apostar muito no SMS. O SMS para nós começou a ser um meio já o era na consulta externa, mas aqui começámos a evoluir um bocadinho mais, e um meio de comunicação não só com os utentes, como com os familiares, os acompanhantes. Começámos a enviar SMS para os Covid não detectados, que eram positivos, teria que ter outro tipo de contacto, e isto foi já um pouquinho implementado antes da pandemia, mas começámos a enviar SMS para os acompanhantes na urgência, nos momentos em que os utentes estavam na urgência. Quando o utente é atendido pelo médico, o acompanhante recebe um SMS
quando entra em SO, recebe um SMS, quando tem alta, recebe um SMS. É óbvio que há aqui alguns filtros, porque na alta por falecimento ou outros tipos de alta, não poderemos enviar um SMS. Mas começámos a enviar, a apostar muito, e na urgência enviamos cerca de 5 mil SMS por. O portal do Utente, que já está em produção desde 2015, também colocámos mais uma série de funcionalidades no sistema. Estas duas são aquelas que eu considero mais importantes. O pedido da prescrição, conseguem fazer um pedido de prescrição pelo portal, o pedido de transporte não tão importante, mas este portal tem uma ferramenta que é de chat, pode contatar o balcão único de atendimento através deste chat e que tem sido mais utilizado agora durante a pandemia. E para terminar com o último slide, a informação para a gestão, mal seria se não tivéssemos em consideração estes dashboards, estes quadros todos que o Conselho de Administração nos obriga e que quer ter informação em tempo real. Todos os dias enviamos mails, há quadros, um software específico que mostra o estado da arte, digamos assim. Eu, para terminar, acho que já estou mais ou menos no tempo, só queria me voltar a focar aqui eu acho que isto, no meio de tudo o que é mau, penso que temos sempre que aproveitar o pouco de bom que existe. E o teletrabalho é uma oportunidade. É perfeitamente possível deixar 1/3 das pessoas do aprovisionamento em casa, em teletrabalho. É possível deixar 1/3 das pessoas dos serviços financeiros em casa. É possível perfeitamente evoluir e ter mais consultas não presenciais, não as primeiras consultas, mas algumas consultas subsequentes, é perfeitamente possível. E temos aqui uma oportunidade de evoluir com as TICs, conseguir evoluir nesta onda, conseguir ter com que as estradas de Lisboa estejam mais livres, e em vez de eu demorar 1 hora a chegar ao trabalho, como foi o caso de hoje, demorar só 30 minutos ou 35, eu penso que isto é perfeitamente possível e acho que isto foi um abre-olhos e espero que no pós-Covid isto continue, o teletrabalho que continue a ser uma aposta de toda a saúde e todo o Estado. Não sei se penso que já acabei os 10 minutinhos, fico por aqui e muito obrigado. Já conseguiu 12, António. 12? Então pronto, fico a ver 2 minutos. Obrigada. Obrigada por este relato das inovações que foram sendo introduzidas, algumas a partir de trabalhos já anteriormente realizados, outras exatamente novidade, inovadoras, até porque era necessário chegar aos doentes. Agora vocês, por exemplo, nos medicamentos, que é um dos projetos que teve foi muito falado, era um projeto que vocês também já tinham um histórico a partir da colocação dos medicamentos no projeto do VIH-Sida que tínhamos há 3 anos aproximadamente, e já fazíamos isso. Portanto, os medicamentos em proximidade é qualquer coisa que para os doentes crónicos será efetivamente, penso eu, mas depois, daqui a pouco, falaremos com um especialista da área da farmácia para o questionar exatamente como é que ele vê isso. Para dar continuidade exatamente à auscultação destes nossos especialistas, iremos ouvir agora a doutora Rita Nortadas, é médica, uma jovem médica, como se pode verificar, trabalha no Hospital Garcia de Horta e é coordenadora da hospitalização domiciliária. Todas as pessoas já ouviram falar da área da saúde, interessadas nesta temática, sobre a hospitalização domiciliária e sobre a hospitalização domiciliária no Hospital Garcia de Horta. Foi um projeto pioneiro. A doutora, obviamente, para além desta função, tem outras ao nível da diabetes, quer no núcleo de estudos da Sociedade Portuguesa da Medicina Interna, quer na coordenação também da consulta de medicina de diabetes. Portanto, há um trabalho sustentado à volta da questão da diabetes e
naturalmente, nesta sua coordenação na hospitalização domiciliária, de certo, tem algo para nos dizer. Porque nós, Covid, para além de outras coisas, veio dizer-nos que nós deveríamos ficar em casa sempre que possível. E os nossos doentes crónicos, os nossos doentes que tanto procuram o hospital, como é que nós os podemos deixar efetivamente em casa, sem descuidar minimamente o seu tratamento? E como é que isso se acompanha? Temos ouvido já várias vezes este projeto, mas este projeto em tempo Covid é outro desafio. É um desafio mais forte, um desafio mais exigente, de certeza absoluta. Doutora Rita, partilhe lá connosco o que é que vai por aí e como é que nós, em termos de futuro, podemos também retirar lições para melhorar o atendimento aos nossos doentes. Boa tarde, professora Ana. Agradecer-lhe assim o convite e à organização por poder participar neste painel e por esta troca de experiências tão interessante. Pois nós no Hospital Garcia de Horta e na nossa unidade de hospitalização domiciliária, que começou logo desde o início com muita paixão, foi um projeto que começou de baixo para cima e como qualquer projeto, ou quase todos os projetos que começam de baixo para cima e que feitos imaginados, criados com muita garra e com muita paixão, quase sempre resultam bem. Pois numa era tão exigente como foi a era ao início da pandemia Covid, que nos obrigou a todos a encontrar estratégias rápidas para conseguir dar resposta à população, à comunidade e aos nossos doentes, nós também agarrámos este desafio com o nosso melhor saber e a nossa garra e tentámos dar a volta de forma a também ser uma peça importante, um pilar no Sistema Nacional de Saúde. Foi com alguma pena que, apesar de tudo, não vi isso acontecer em algumas das outras unidades hospitalares e inclusive algumas unidades de hospitalização domiciliária acabaram por ser desmanteladas ou postas de lado agora na era Covid, no sentido de tentar aproveitar os recursos humanos para outros locais, nomeadamente para o serviço de urgência, e eu penso que aí se perde uma grande oportunidade, naquilo que estava a dizer, em ajudar a deixar os nossos doentes crónicos, a deixá-los ficar em casa e deixá-los resguardados e sermos nós a ir ao encontro deles e a responder àquilo que eles precisam no meio mais adequado nesta fase que vivemos. A unidade de hospitalização domiciliária do Hospital Garcia de Horta começou em 2015. Nós, até março deste ano, tínhamos uma capacidade de uma lotação de 20 camas, 20 doentes internados em casa. Esta capacidade foi aumentada em março como resposta à pandemia para 25 camas, que é o que temos atualmente. E, simultaneamente, criámos uma unidade, a unidade de hospitalização domiciliária Covid, para doentes Covid. Estes doentes que ficavam internados connosco na unidade de hospitalização domiciliária Covid eram doentes com critérios de internamento, portanto, são doentes diferentes daqueles que são acompanhados normalmente pelos cuidados de saúde primários ou pela saúde pública. São doentes que normalmente precisam ou que sempre precisam de cuidados de nível hospitalar, como pode ser oxigenoterapia, doentes que pudessem ter desenvolvido uma complicação infecciosa paralela que precise de antibioterapia endovenosa, que a infecção por SARS-CoV-2 possa ter levado a uma descompensação de outra patologia crónica que merecesse um internamento hospitalar e a nossa atuação a esse nível. Portanto, a unidade de hospitalização domiciliária Covid foi criada para doentes Covid que precisavam de internamento, mas que tinham um nível de gravidade tal que nos permitia colocá-los em casa, normalmente ao fim de 10 dias de estabilização na instituição, no hospital. Agora, aquilo que nos veio ajudar muito na realização deste novo projeto, da unidade da UHD Covid, como nós lhe chamamos, foi a telemonitorização. Nós tínhamos já desde há algum tempo contacto com a telemonitorização e tínhamos alguns projetos digitais a ser implementados na nossa unidade, porque efetivamente compreendemos que a telemonitorização nos dá mais segurança para vigiar o nosso doente em casa, para tratar bem o nosso doente em casa, aumenta-nos a garantia de ligação e melhora-nos a comunicação com o doente, a transmissão de dados
o doente ou com os cuidadores, com os familiares. Houve aqui um aspecto também muito importante, e já agora que falaram na farmácia hospitalar, os nossos doentes internados na UHD Covid levavam logo desde o momento da admissão, era-lhes fornecida a totalidade da terapêutica estimada que fosse necessária até ao final do internamento, e isso tenho que agradecer ao Dr. Alcobiá, não sei se ele nos está a ouvir, mas aqui fica o agradecimento público ao Dr. Armando Alcobiá e à sua equipa, à Dra. Ana Simões, à Dra. Mafalda Brito, que são incansáveis e que foram fundamentais para que isto pudesse ser, porque, de facto, admitir um doente e pedir à farmácia hospitalar que, por favor, tenha a terapêutica disponível até ao final desse internamento, que pode ter uma duração de 7, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e a resposta ser praticamente imediata, é de louvar e nem sempre acontece, não é? Não acontece em qualquer lugar. É preciso haver um grande empenhamento da equipa, e por isso é que esta equipa, que é multidisciplinar, acaba por resultar muito bons profissionais, muito empenhados e muito motivados. Estes dois aspectos, o fornecimento da terapêutica até ao fim do internamento e a telemonitorização, trouxeram pontos muito positivos no sentido de minimizar o número de deslocações ao domicílio e o contacto com doentes com infecção a Covid. Portanto, ao termos o doente em telemonitorização durante 24 horas e ao termos adjudicado a terapêutica que esse doente precisa para o seu dia-a-dia até ao final do seu internamento, evitava deslocações da equipa médica e de enfermagem, a não ser que houvesse alguma necessidade por descompensação, alguma necessidade por indicação clínica. Salvo isso, salvo o contrário, nós conseguimos fazer o acompanhamento diário à distância. E, portanto, desta forma conseguimos minimizar estes contactos de risco, minimizávamos a exposição dos profissionais de saúde a doentes infectados, e com isto conseguimos diminuir o consumo de recursos, o consumo de materiais, de equipamentos, nomeadamente de equipamentos de proteção individual, que foram evitáveis. Claro que exige, lógico, uma atenção e uma sensibilidade e, sobretudo, uma experiência grande dos profissionais que estão nestes postos e que têm a seu cargo este tipo de doentes, porque os nossos doentes são doentes agudos ou são doentes crónicos agudizados e que a qualquer momento a descompensação pode acontecer. São doentes de uma complexidade tal que nós não podemos ficar em momento algum desatentos. Temos que estar sempre a par da situação clínica daquele doente, tem que haver uma avaliação diária de todos os doentes, e nestes doentes Covid positivos havia uma avaliação por parte da equipa médica e de enfermagem que acontecia 2 vezes por dia, portanto havia um contacto ativo por parte da equipa que acontecia em 2 momentos do dia e onde eram feitas questões, colocadas questões dirigidas a cada doente em particular, mas tem que haver uma disponibilidade durante as 24 horas para receber qualquer informação por parte dos doentes que estão internados connosco. Porque não nos podemos esquecer que são doentes que estão ao nosso cargo, estão sob a nossa responsabilidade e caso exista alguma alteração da sua condição clínica, são doentes que podem ter que voltar ao hospital e a quem possa ter que ser necessário prestar outro tipo de cuidados. Agora, este cenário é um cenário fantástico, mas efetivamente as limitações que encontramos foram algumas. Nós já tínhamos na nossa unidade o contacto com sistemas digitais, no sentido de nos ajudar na telemonitorização, mas havia aqui, os sistemas digitais em Portugal estavam sobretudo dirigidos ao doente crónico e ao doente que é acompanhado em regime de consulta externa ou em regime de ambulatório. E isto faz alguma diferença quando nós estamos a falar de doentes crónicos agudizados ou de doente agudo. Porque isto obriga o doente agudo ou o doente crónico agudizado que necessitou ou que necessita de um internamento hospitalar, é um doente que em qualquer momento pode descompensar, pode desequilibrar, em que a sua condição se pode alterar. E da mesma forma que a nós, profissionais de saúde, nos exige uma atenção especial, não é? Também o sistema digital tem que acompanhar estas flutuações. Não é a mesma coisa
eu ter um aparelho de tensão que me dá, quando medimos, por exemplo, valores de 120, 80, ou ter um aparelho de tensão em que eu desconfio se aquele valor dos 120, 80 é mesmo porque assim, quando vou medir, afinal já me está a dar 90, 70. Perante valores tão dispares, enquanto profissional de saúde, deixo de saber o que fazer e, portanto, eu tenho que ter sistemas que monitorizem, mas que monitorizem de forma rigorosa, que sejam dinâmicos, que sejam rápidos, que sejam exatos, de forma a que a nossa decisão e a nossa capacidade de decisão, sobretudo à distância, seja bem sustentada e seja convicta. Por outro lado, temos a comunidade e temos o problema de quem está do outro lado, do doente, dos cuidadores, dos familiares, que nem sempre estão plenamente à vontade em lidar com estas novas tecnologias. E, portanto, estes sistemas têm que ser simples, têm que ser fáceis, não podem exigir grande necessidade de manipulação por parte do doente nem dos cuidadores, porque senão, em termos de adesão, vai haver seguramente alguma dificuldade e, portanto, isto tem que ser tudo muito simples. Esse foi outro dos aspectos que tivemos que melhorar, foi o emparelhamento de todos estes dispositivos para os nossos sistemas e a facilidade de utilização e de manipulação por parte dos doentes e dos cuidadores. E, juntamente com os nossos parceiros, agora no início da pandemia, começámos rapidamente a tentar acertar estes aspectos até chegar a um produto que consideramos que está mais próximo daquilo que nós entendemos como ideal para o doente que está internado em regime de hospitalização domiciliária e que, portanto, está fora das instalações do hospital, mas que tem que estar com toda a segurança, com a máxima segurança possível. Como bem dizia, para além da hospitalização domiciliária, tenho a meu cargo outra realidade bem diferente, um meio mais controlado, que é o meio da consulta externa, nomeadamente na consulta de diabetes. Na consulta de diabetes, desde março, que se implementou a teleconsulta, que não existia, a diferença da hospitalização domiciliária, onde já tínhamos algum regime de telemonitorização, na consulta externa apenas existiam consultas presenciais, com salas de espera cheias de gente, com um contacto próximo entre pessoas, e, portanto, esse era o ambiente em que nós nos movíamos na consulta de diabetes. Desde março, a realidade mudou. Temos, essencialmente, o regime de teleconsulta, consulta telefónica. Maioritariamente, os nossos doentes não têm acesso a vídeo e na consulta também temos alguma dificuldade em fazer videoconsulta. Portanto, basicamente, eu diria que 95% das consultas realizadas na consulta externa de diabetes são consultas por telefone, e isto deixa de fora muitos aspectos importantes que na consulta presencial eram abordados. O exame objetivo, o ver, o palpar, o auscultar, fica de lado, portanto, é um aspecto que nós há vários meses que não conseguimos aceder a estes dados, não é? E que são dados que para nós são valiosos. Tem acontecido frequentemente também, por causa de ser uma consulta por telefone, a protelação de alteração terapêutica, nomeadamente no que toca a ensinos. Ensinar um doente a fazer insulina por telefone é basicamente impossível. A fazer medição da glicemia do dedo basicamente é impossível. Portanto, esses foram doentes que têm que ser convocados para consultas presenciais para que possa ser feito. E depois o protelamento de alguns exames complementares, como também tem vindo a acontecer, não é? Alguns exames que são pedidos e que não acontecem, que não têm sido marcados, que têm sido protelados, que têm sido reagendados, e depois o próprio acesso ao resultado dos exames, que quando não são feitos dentro da instituição, é difícil para o doente fazer-nos chegar esses resultados. Por isso, estamos neste momento a trabalhar porque acreditamos que, apesar de tudo, o regime de teleconsulta deve existir em complemento à consulta presencial, não só numa fase de pandemia, mas sim numa realidade, porque somos mais ágeis
as nossas instalações são mais bem aproveitadas se nós mantivermos alguns doentes em casa e fizermos o nosso trabalho à distância em algumas das situações. Agora, falta-nos complementar aquilo que temos neste momento, que é a consulta basicamente feita por telefone, com a videoconsulta e com alguma outra ferramenta que melhore a comunicação, nomeadamente o e-mail, o SMS, de forma a que nos permitam chegar... Na consulta de diabetes nós temos algumas plataformas onde é possível alguns doentes que estão sob, por exemplo, regime de monitorização contínua de glicémia, descarregar os dados e nós temos acesso a esses dados e, portanto, conseguimos aceder facilmente ao perfil de glicémia de alguns doentes, mas existem os outros que não têm acesso a isso, não estão nem sequer sob monitorização contínua de glicose, que fazem a sua medição de glicémia diária, mas medição de glicémia capilar, picando o dedo, e essa fica no aparelho. É uma medida que fica no aparelho de cada doente e que não há grande margem para que eles nos consigam fazer chegar, a não ser que seja tirar uma fotografia dos dados, dos livros. Muitos deles, apesar de tudo, acabam por nos enviar essas fotos dos exames dos livros por e-mail, fazem-nos chegar por e-mail, mas ainda temos os outros que não conseguem, não é? Os outros que não conseguem nem por mail, nem por mensagem, que não conseguem chegar a nós. E portanto, penso que neste momento estamos aqui com alguma desigualdade no que diz respeito à oferta de cuidados para a população em geral. Sobretudo, a população mais idosa está neste momento mais desfavorecida no que falamos de telemedicina, tem maior dificuldade em chegar a nós, em fazer-nos chegar a informação sobre a sua condição médica e, portanto, acho que há aqui muito trabalho ainda a desenvolver para conseguirmos oferecer à população um nível de cuidados que possa estar equiparado e que possa ser, de certa forma, mais justo. Índices de satisfação em relação a tudo isto também não temos, não é? Não têm sido, para já, aplicados questionários à comunidade, pelo menos no nosso hospital, na nossa unidade e na consulta, não está ainda a ser desenvolvido, mas é um dos aspectos que queremos desenvolver, aplicar índices de satisfação aos utentes. Tenho algum receio nesse índice de satisfação em relação à teleconsulta, porque é diário ouvirmos as pessoas dizerem que têm saudades do modelo clássico, do modelo tradicional, não é? Nós somos portugueses, somos empáticos, atuamos, gostamos do cara a cara, gostamos de estar próximos, gostamos dos beijos e dos abraços e, portanto, esta distância para nós é, de algum modo, difícil de aceitar ou de nos adaptar. As gerações mais novas conseguem encaixar tudo isto mais facilmente, mas as gerações que estão habituadas ao modelo tradicional e ao cara a cara e ao contacto têm mais dificuldade em adaptar-se a esta nova realidade. E pronto, professora Ana. Professora, 17 minutos. Muito obrigada. Foi excelente ouvi-la e é excelente sabermos que não é fácil fazer-se, não é fácil pegar na hospitalização domiciliária que tinham e adaptá-la aos novos tempos, não é? Por todas as razões, não é? Ir à casa das pessoas, etc. Os tais contactos que têm que ser feitos, mas os riscos têm que ser assumidos e as pessoas têm que ser tratadas. A questão das teleconsultas, ou seja, passarmos a consulta presencial, que é necessária também, vocês médicos olham para os olhos das pessoas, para a sua tez e veem coisas, e à distância não é tão fácil, não é? As câmaras ainda nos beneficiam ou prejudicam, isso é mais difícil, mas é fundamental, porque isso significa que o doente está acompanhado, que o doente pode ter a sua terapêutica, que o doente está mais tranquilo. Portanto, tudo isso é segurança para o doente, é a continuidade do seu tratamento. Portanto, felicito-vos por esse trabalho e depois já voltaremos a falar um pouco. Eu ia passar agora de seguida ao Dr. Armando Alcobia, até porque, de alguma maneira,
a doutora Rita acabou por desafiá-lo, não é? Até porque é a partir exatamente da disponibilização das terapêuticas também que muitas das respostas que na hospitalização domiciliária ou no acompanhamento do doente em consulta pode dar continuidade ao tratamento com a celeridade e a adequação que é preciso. Doutor Armando Alcobia, bem-vindo. Há pouco eu via-o, mas não o ouvia e o senhor não me ouvia a mim. Obrigada. Desafiei-o em férias, o que é sempre uma coisa interessante, não é? E disse que sim, mesmo em férias, o que também é muito bom. Ali o doutor António também estava em férias, ou ia para férias, já não me lembro bem, mas era por aí. O doutor Armando Alcobia é licenciado em Ciências Farmacêuticas, é especialista naturalmente em farmácia hospitalar, é o responsável pelos serviços farmacêuticos no Hospital Garcia de Horta e daí a grande relação e o grande trabalho em conjunto nestas áreas, quer da hospitalização, quer da consulta com a doutora Rita. É uma pessoa que tem trabalhado ao nível da ordem, ao nível da Associação dos Farmacêuticos Hospitalares, é professor, enfim, é uma pessoa com muita experiência, é uma pessoa muito calma, com muito saber e competência e que nós, nestas coisas, o desafiamos sempre para nos ajudar a refletir. E aqui temos exatamente um desafio. Como é que nós aprendemos com esta pandemia para poder fazer um trabalho melhor através da digitalização, ou seja, também dos sistemas das tecnologias de informação que nos garantam e que nos ajudem a fazer chegar aos nossos doentes o melhor que temos e podemos para eles se tratarem ou para eles atenuarem as suas dores e o seu sofrimento. Senhor doutor, a palavra é sua. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer um agradecimento ao Fernando Escoval por este amável convite. Cumprimentar também o Dr. António Lourenço, o Dr. José Luís Biscaia, cumprimento especial à Dra. Rita Nortadas e também à Dra. Carla Pereira. Nos slides eu vou tentar então abrir. Ora bem, este circuito eu vou falar basicamente ou mais sobre o medicamento hospitalar, que é a minha área. Eu não sou propriamente muito info-incluído e, portanto, utilizo as tecnologias digitais como um comum mortal de 50 e poucos anos. Mas este circuito é um circuito muito constante nos hospitais, que é um circuito que começa com uma prescrição, a doutora Rita já falou, é talvez o passo mais complexo, diagnóstico, prescrição. Há depois uma validação dessa prescrição por parte dos farmacêuticos em trabalho articulado. Há uma administração da terapêutica e, em princípio, deve haver uma monitorização dos doentes sobre essa terapêutica. O objetivo deste circuito é aportar o máximo de valor possível. O que é que acontece? Nós temos, neste momento, este circuito montado, eu ainda sou do tempo em que todo este processo era feito em papel. Neste momento é um processo digitalizado, de alguma forma, mas todos sentimos que ainda falta muito para fazer. No âmbito da prescrição, é evidente que agora, quando falamos de inteligência artificial, inteligência aumentada, enfim, realidade virtual, pode ser neste campo também potenciado. Ou seja, o médico, quando prescreve, tem neste momento já a possibilidade de aceder a bases de dados, a sites de referência, tem no seu telemóvel muita informação, mas muitas vezes tem que andar à procura. Ou seja, nós gostaríamos muito que nesta fase pudéssemos ter o máximo de informação possível. Também no âmbito da validação, pois o farmacêutico se checa se a terapêutica está bem instituída, a posologia está correta, frequência, etc. Tem interações para checar, também tem os seus sites de referência, faz o seu trabalho, mas há muito a poder fazer-se nesta área também. Relativamente à enfermagem e na administração da terapêutica também, da conferência dessa administração, continuamos a sentir que há problemas relativamente a este ponto. Continuamos a enviar para as enfermarias medicamentos que são muito parecidos, ampolas são praticamente iguais, e, portanto, obrigamos os profissionais a estarem com atenção redobrada e em situações de stress como aquela que vivemos atualmente, não são, obviamente, as melhores condições.
Relativamente à monitorização dos doentes, pois nós geramos nos hospitais megabytes, como dizem os informáticos, de informação, que depois ainda não a conseguimos trabalhar. Se eu quiser saber especificamente se um doente oncológico está a responder bem à terapêutica e se os resultados, a efetividade do medicamento é igual, superior ou inferior àquela que resultou nos ensaios clínicos, eu tenho que ir especificamente trabalhar nos ficheiros Excel, trabalhar muito pontualmente esses dados e não tenho aqui Big Data triturado e a trabalhar para nós. Portanto, nós sabemos que há um longo caminho a percorrer, este caminho está a ser percorrido e a questão da pandemia, a questão do Covid apenas veio dar-lhe mais valor e potencial. Eu creio que nada começou de raiz, a não ser o Stay Away Covid e enfim, o Bruno, penso que vai falar a seguir, Bruno, que eu não cumprimentei também, um abraço para ele, irá falar sobre programas que foram criados de raiz nesta altura, mas a maioria deles, a teleconsulta já se fazia, tudo isto é um contínuo e temos eventualmente que aproveitar esta oportunidade de repente sermos confrontados com uma situação que nos obriga a melhorar. Ora bem, o ecossistema do medicamento hospitalar também não é simples. Portanto, ali no meio daquelas bolinhas tem a Comissão de Farmácia e Terapêutica, que pode representar o medicamento e o doente, a quem vai ser administrado, mas depois vem que temos o Infarmed, temos a ACSS, temos os dinheiros, portanto, a ACSS se tem dinheiro para financiar o hospital, a ARS, que articula e paga ao hospital também determinados atos, a Direção-Geral de Saúde, que emite normas, a Entidade Reguladora da Saúde, a IGAS, que vem inspecionar, as finanças, que têm que ver se os processos estão bem feitos, o Tribunal de Contas, que valida as compras, a SPMS, que as faz de forma centralizada, o Instituto Português do Sangue, a indústria farmacêutica, que quer vender os medicamentos. Portanto, reparem, isto é um ecossistema muito complexo. E nós não temos, todo ele é muito em silos ainda. Nós, se quisermos, para cada uma destas interações, resulta muitas vezes partilha de informação feita da mesma maneira, mas sucessivamente, ou seja, se o IGAS ou se o Infarmed vier, por exemplo, aos serviços farmacêuticos, ao Hospital Garcia de Horta, ao hospital ou outros departamentos, para obter informação, lá vem os ficheiros Excel de informação que estará, alguns, em algum desses pontos. E, portanto, este ecossistema complexo, nós vemos ali isto ia ser já régua e esquadro, é muita informação que ia estar partilhada, guardada e disponibilizada de uma forma mais ou menos harmónica. Ainda não existe esta interoperabilidade. É evidente que muito tem sido feito neste caminho, mas sentimos sempre que há muito mais ainda para fazer. Portanto, pelo menos estarmos despertos para essa realidade, penso que é importante. Portanto, este ecossistema do medicamento hospitalar, como vê, não é simples, porque tem muitos intervenientes em redor deste ponto. Este slide mostra o que já foi, penso que, referido, porque eu não tive a oportunidade de ouvir, mas vi parte dos slides do Dr. António Lourenço. E o que é que acontece? Nós temos nos hospitais muitos doentes que vêm levantar a terapêutica ao ambulatório dos serviços farmacêuticos do hospital. No nosso caso, são mais de 7 mil doentes. São divididos por diversas patologias que estão legisladas, portanto, esta medicação é cedida de forma gratuita e, portanto, aqui neste slide referimos, temos muitos estudantes na área de infecciologia, VIH, insuficientes renais, transplantados renais, na área da reumatologia, na área da hemato-oncologia, enfim, uma diversidade de doentes muito grande. O que é que nós, pré-Covid, muitos farmacêuticos hospitalares, como é óbvio, sentiram que alguns destes doentes tinham dificuldade no acesso. No caso do Hospital Garcia de Horta, que faz transplante renal a doentes da zona sul do país, imaginem o que é um doente transplantado renal vir todos os meses ao Hospital Garcia de Horta buscar terapêutica, que faz 600 km por mês, não faz sentido que isso aconteça em termos de acessibilidade ao medicamento. Portanto, essa necessidade foi sentida por vários hospitais e houve a emergência de vários projetos hospitais de norte a sul do país no sentido de melhorar esta proximidade, esta acessibilidade ao medicamento. Portanto, articulando entre hospitais, articulando, no nosso caso, com as farmácias comunitárias, tudo isto pré-Covid, sendo que a maioria dos doentes mantém-se em contacto com a farmácia hospitalar, portanto, sempre em articulação com a consulta médica de especialidade. Depois, o que é que aconteceu neste ambiente pandémico? Há um dia zero, quer dizer, há o primeiro dia do resto das nossas vidas,
em que nós sabíamos que os doentes iam chegar e finalmente chegaram. Tivemos, neste caso, alguma vantagem, porque fomos obtendo informação de outros países e, portanto, neste caso, quando o primeiro doente chegou, nós tínhamos uma ideia clara de que fármacos tinham sido utilizados noutros países, Itália, Espanha, enfim, mais próximos. Sabíamos que havia um fármaco relativamente novo, portanto, específico para esta situação, o Remdesivir. Depois havia fármacos que já existiam e que nós acalculámos a sua aquisição, até porque já tínhamos doentes que faziam para outras patologias. Foi criada uma reserva estratégica nacional, no sentido de acautelar que estes fármacos não se esgotassem. Nesta lista inicial não está a dexametasona, que está atualmente a ser utilizada e, portanto, tem evidência nesta situação no tratamento do SARS-CoV-2. Porquê? Porque tudo isto é muito dinâmico e, portanto, estes medicamentos, a hidroxicloroquina foi proscrita, apesar de ter alguma evidência, portanto, tudo isto é dinâmico. Mas nesta altura muito inicial, no choque inicial, curiosamente, o que é que nós sentimos? Não foram esta listagem de fármacos que nós esperávamos, que foi aquilo que era mais essencial e mais urgente. O que nós sentimos foi que equipamento de proteção individual, o SAB, o próprio álcool, era aquilo que nos permitia proteger-nos a nós, proteger os doentes, e foi aquilo que tivemos que lutar numa fase inicial. Vários hospitais, nós aqui também, tivemos que fazer a produção do nosso próprio SAB, fizemos algumas manipulações, no caso da figura, nos comprimidos de lopinavir e ritonavir, porque saberíamos que os doentes não tinham capacidade de nutrição, alguns deles, e, portanto, preparámos aqui o manipulado, caso fosse necessário. Mas é curioso, portanto, sentir que regressámos um pouco ao básico. As pessoas tiveram um grande temor nesta fase inicial, alterámos circuitos e normas, de sujos, de limpos, passámos a ter muito mais cuidados com lavagem e desinfecção das cassetes que iam aos serviços com medicação. E, portanto, houve uma série de alteração de circuitos, mas não deixa de ser interessante, foi muito back to basic, regressámos a necessidades muito básicas relativamente a fármacos. Depois, houve um dia em que foi anunciado, portanto, existem mais de 150 mil doentes no tal ambulatório hospitalar, que se dirigem aos hospitais, às farmácias, para levantar os medicamentos, e, de repente, quer dizer, nesta situação aguda de pandemia, o que é que lhes foi dito? Os hospitais são perigosos, evitem deslocar-se aos hospitais e, de alguma forma, a medicação irá ser dispensada no vosso domicílio ou na farmácia. Isto foi de um dia para o outro e, portanto, o que é que tivemos? Os hospitais tiveram que arranjar formas de articular com estes doentes. Nós não criámos uma central telefónica formal, mas informal ela existia e é pena não estarem aqui os chatbots, a inteligência artificial associada a esta central telefónica que nos ia ajudar bastante. E, portanto, o que é que aconteceu? Nesta situação, tivemos doentes que estavam em casa e que 2 dias antes de terminar a terapêutica nos ligavam e diziam: nós ouvimos alguém da Direção-Geral de Saúde dizer que a medicação nos podia chegar a casa e estamos à espera. Portanto, isto foi, de facto, uma situação de emergência e tivemos que atacar de todas as formas possíveis. O que é que fizemos? Tentámos esclarecer os doentes que tínhamos criado condições específicas de acesso à farmácia do Hospital Garcia de Horta, noutros hospitais sucedeu o mesmo, com distanciamento, com máscaras que eram cedidas, com álcool gel e com marcações, com agendamentos, e, portanto, no sentido de que os doentes sentissem segurança em deslocarem-se ao hospital. Muitos deles ligavam até a perguntar se nós existíamos e se nós estávamos abertos. Nós continuamos abertos, no mesmo horário das 8 às 20, mesmo na altura em que ninguém andava nas ruas, na altura em que muita gente estava em teletrabalho, a equipa reuniu, arregaçou as mangas e prestámos esse serviço. Tivemos ajuda da Câmara Municipal de Almada, de juntas de freguesia, tivemos associações de motar que nos ajudaram a entregar medicação, utilizámos as farmácias comunitárias, que já tínhamos um projeto com elas e que foi aumentado com o projeto da ANF, e, portanto, conseguimos fazer chegar a medicação a estes doentes. Foi realmente, em termos de farmácia hospitalar, o desafio mais evidente desta altura, não é? Foi uma situação crítica. O que é que nós fizemos, também foi, pelo que vi nos slides, enfim, cada hospital tentou aproveitar o que já existia, como referi, a maior parte das coisas já existiam, para as adaptar e direcionar.
Portanto, o site do hospital foi melhorado, informação muito específica relativamente a circuitos e, no caso, as espécies de medicamentos em ambulatório no âmbito da pandemia. Portanto, havia informação estática disponível, mas, como a doutora Rita Nortada já referiu, há pessoas que não têm acesso à web e, portanto, não conseguem visitar o site do hospital. Essas pessoas ligam do telefone fixo e alguém tem que estar do nosso lado a atender um telefone fixo que toca sem parar. E, portanto, também nos tivemos que reorganizar em termos administrativos para que as pessoas tivessem uma resposta. A teleconsulta de múltiplas especialidades, que já existia, obviamente foi muito potenciada. Vantagens e desvantagens, como em tudo, aconteceram. Vantagens óbvias foi que os doentes, de facto, não tinham que se dirigir ao hospital e, portanto, para os clínicos que podiam estar no hospital, podiam estar no domicílio, havia esse contacto e, portanto, não houve uma separação completa médico-paciente, não, manteve-se no fundo, essa junção, esse contacto, mas desvantagens muitas vezes porque não é a mesma coisa, já foi referido. O olhar, o contacto mais próximo, a pessoa querer desabafar, é completamente diferente. A geração mais nova está muito mais habituada a este contacto de redes sociais, tem muito mais apetência e passa mais informação, se quisermos, por essa via. Pessoas de mais idade é muito difícil. E nós sentimos na farmácia comunitária, quando as pessoas se dirigiam para levantar a medicação na farmácia comunitária, que quando era uma teleconsulta, quando a medicação era renovada de forma automatizada, portanto digitalmente, havia questões que se mantinham. Não é? Tal como agora, mesmo em consulta presencial, se um acompanhante não pode ir junto com o doente à consulta, uma questão de proteção que é conhecida de todos, muitas vezes é o cuidador que ajuda a percepcionar, a perceber a informação veiculada pelo médico. E temos situações onde, apesar da consulta ser presencial, falta o apoio de alguém que depois vai consolidar essa informação. Portanto, os doentes chegam até nós com algumas questões que, obviamente, nós tentamos esclarecer e fazemos esta articulação muito próxima também com o médico do doente. Tivemos, de repente, obviamente, prescrições que estavam a terminar, medicação que era preciso manter e esta coordenação teve que ser feita. Portanto, a teleconsulta, sim, portanto, vantagens é de aproveitar, as vantagens, como noutros processos, serão de ser obviadas por situações de alternativa, se quiserem. Portanto, penso que, neste caso, como refiro, no âmbito de Covid, tudo isto foi potenciado, todas as situações foram exponencialmente aumentadas. Agora há que trabalhar, no fundo, com essa experiência e tentar ganhar vantagem dessa experiência e melhorar o processo. Este é o meu último slide, portanto não vos vou amassar muito mais. O que é que acontece especificamente? Nós temos uma aplicação, o Stayaway Covid, que já foi apresentada, e o que é que aconteceu? Estas grandes empresas, no caso das empresas farmacêuticas, chamam-se a Big Pharma, no caso das empresas tecnológicas deve ser Big qualquer coisa, Big Tech. Todas elas que já tinham no terreno uma série de processos, viram também aqui uma oportunidade. Quando eu referi no chatbots, aqueles, no fundo, de inteligência artificial que permite interação com o doente, eu pagava para ter, nesta fase crítica, um bonequinho deste interagir com o doente e a repetir: sim, nós estamos abertos, sim, há uma situação de segurança, sim, existem alternativas, pode escolher entrega no domicílio, farmácia comunitária. Isto ia, no fundo, melhorar muito o processo. Esta tecnologia está no terreno, não se vai embora, há que aproveitá-la. Quando temos a Apple com o Apple Watch, onde se faz um ECG diretamente, pois é evidente que esta tecnologia tem que ser aproveitada. A União Europeia tem grupos de trabalho que sabem que a tecnologia digital vai transformar os cuidados em saúde, não há possibilidade nenhuma. Está ali o símbolo do Instagram, porque os jovens que utilizam o Instagram estão sempre a tirar fotografias, a posar e, portanto, esta aplicação consegue, no limite, detectar quando a face dos jovens se vai alterando e começa a notar alguma possibilidade de haver uma depressão associada à sua imagem. E, portanto, imagine o que é, como potencial diagnóstico, uma coisa aparentemente simples, que toda a gente já viu as aplicações a alterarem-nos a cara, para velho, para novo, etc. E, portanto, perceber
se há alterações a esse nível. O Facebook já está a recrutar pessoas para ensaio clínico, tem um manancial de informação brutal. Portanto, todas estas empresas tecnológicas estão na área da saúde e penso que irão acontecer evoluções disruptivas, que algumas delas nós conseguimos antecipar, outras talvez ainda não. A mais concreta, e talvez que toda a gente conhece, tem que ver com a produção de vacinas e a questão que, quando nós se consegue dizer que as vacinas eventualmente podem estar disponíveis em meados do próximo ano, elas só estão disponíveis em meados do próximo ano porque houve algoritmos, houve inteligência artificial que ajudou a ultrapassar passos da fase de ensaios. E isso é extraordinário, porque é um ponto que nós vamos ter que aproveitar no futuro, seguramente vai acontecer. Se nós conseguirmos restringir esse tempo, aumentar a velocidade, os custos associados não serão tão elevados e, portanto, esperamos todos que os custos finais dos medicamentos possam não ser tão elevados como normalmente são. Portanto, em resumo, e depois, obviamente, existirão questões, esta situação pandémica vai realçar aquilo que já existia, vai, obviamente, dar lastro a várias experiências no terreno, não há volta a dar relativamente a algumas delas, todos estamos a aprender, umas estão a correr muito bem, outras menos bem, mas penso que é uma lição, estamos a fazer história a esta altura, sendo crítica, todos percebemos isso. Portanto, as várias experiências que nós tínhamos aqui de entrega de proximidade dos medicamentos, da hospitalização domiciliária, que a doutora Rita já tinha referido, que eram pré-Covid, agora estão a ser utilizadas. E outras experiências irão existir seguramente em função desta realidade. E, portanto, eu fico para já por aqui. Não sei se fui claro, estou depois disponível, obviamente, para questões que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutor Armando. Esta disponibilização da tecnologia ao serviço, obviamente, dos doentes e da disponibilização das terapêuticas, que nos deixa uma esperança muito grande para podermos continuar a tratar bem os nossos doentes. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Bruno Trigo. É um jovem, é licenciado em Estatística e Gestão de Informação pela Universidade Nova, trabalhou em empresas na área da saúde, do setor da saúde, e desde 2015, aliás, que está na SPMS, como nós lhe chamamos, ou seja, os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Atualmente é o diretor de Sistemas de Informação na SPMS e tem a responsabilidade de liderar os sistemas dos cuidados de saúde hospitalares, cuidados de saúde primários e ainda o RHV, que é o Sistema de Informação que processa os vencimentos dos recursos humanos no Ministério da Saúde, que também deve ter sido aqui colocado algum desafio, de certeza absoluta, porque trabalhar propriamente, por exemplo, à distância, não é? Através do teletrabalho, isso gera também alguns outros problemas nesta gestão, digamos, daquilo que é o processamento dos vencimentos nas diferentes organizações de saúde. Mas, sobretudo, o desafio que lhe deixamos é, tal como os restantes especialistas, é em ajudar-nos na análise para desenharmos um pouco ou concebermos um pouco melhor o futuro na digitalização. Foi um milagre também, de certeza absoluta, da digitalização, mas já está aqui entre nós. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Obrigado pela sua introdução, obrigado pelo convite e um cumprimento especial aos meus colegas de painel, um especial para o doutor Armando, que já conheço já há muitos anos de outras vidas. Não sei se ele me está a ouvir, mas um abraço especial para ele. No fundo, sim, só para responder à doutora Ana, não só a SPMS tentou ajudar nesta questão de gestão da pandemia, mas para o conseguir também a SPMS em si teve que se adaptar e tentar gerir as equipas que têm à sua disponibilidade, ao seu dispor, tentar gerir as equipas de forma a que os sistemas que estão
nos hospitais e nos cuidados de saúde primários e em outras entidades que não falhassem nessa prestação. Isso implica, obviamente, algumas adaptações a nível interno e no RHV não é exceção, como é óbvio. Em termos do que é a minha apresentação, eu não ia me focar muito no que são os sistemas, mas sim nos desafios que enfrentámos e nas lições que retirámos destes desafios. E no caso em concreto, o exemplo que trouxe está muito relacionado com a implementação do Trace Covid. Nós, obviamente, quando pensamos em transformação digital, pensamos sempre em termos de tecnologia e que ferramentas é que podemos desenvolver e como é que nós podemos ajudar a desenvolver essas aplicações. No fundo, e alguns dos que estão aqui presentes já têm essa noção, mas não é só tecnologia ou não é só desenvolver uma aplicação que resolve os problemas, porque a transformação digital baseia-se em 3 grandes eixos, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isto, mas no fundo, só desenvolver uma destas partes não vai resolver o problema por inteiro e, portanto, nada serve. Nós temos, em termos deste contexto, há 3 grandes desafios que se colocam, que não são meramente tecnológicos, como podem compreender. Obviamente a tecnologia pode ajudá-los a resolver ou a adressar esses problemas. Portanto, um verdadeiro sistema de saúde em rede, em que obviamente a tecnologia poderá ajudar, a aceleração de algumas ferramentas digitais, e eu vou dar alguns exemplos, e o envolvimento do utente na sua própria saúde, onde, por exemplo, o caso do Stay Away Covid é um desses exemplos, mas temos outros até em outros sistemas da SPMS, como por exemplo a área do cidadão ou, por exemplo, da MySNS Cartão. Em termos de desafios tecnológicos, a SPMS e os hospitais e os cuidados de saúde primários têm uma dificuldade associada que é os sistemas que já existem há alguns anos e que estão, de certa forma, obsoletos e que dificultam a articulação com novos sistemas e com novos desenvolvimentos e com novas necessidades, obviamente, do negócio. Isso é um dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Para além disso, ele dificulta a missão de interoperabilidade e de facilitar o trabalho dos profissionais no terreno devido a essa dificuldade de desenvolvimento. Outros desafios que nós temos têm a ver com, isto é a nível dos profissionais, ou seja, ao nível das entidades que prestam os cuidados de saúde, mas eu penso que o António também referiu isso, ou também mostrou isso, tinha a ver com a questão de relatórios ou dashboards ou informação para a gestão. Nós, obviamente, também tentamos ajudar nesta matéria, mas tem de haver aqui algum equilíbrio entre o que é a informação que é necessária para a decisão, para apoiar a decisão, e o que é o aumento da produtividade em relação a essa informação. Ou seja, sem haver ação sobre essa informação, não vale ou não faz muito sentido desenvolver dashboards ou panóplias de dashboards ou relatórios. Enfrentámos aqui alguns desafios em termos de disposições normativas, portanto, no caso, as normas técnicas ou as normas da DGS e outras que tiveram de ter cumprimento através dos sistemas, portanto, nós tivemos de ter esse cuidado. Portanto, obviamente, o que é a gestão de mudança permanente, a gestão de mudança no terreno e tentar ajudar os profissionais que efetivamente estão a realizar as funções primordiais do SNS a cumpri-las de forma tranquila e sem grandes stress em termos de sistema. Obviamente, em termos do Covid, nós tínhamos um problema, porque a velocidade do coronavírus, a velocidade e a intensidade do vírus dificultou, ou seja, tivemos de ser realmente muito rápidos nessa abordagem. Em termos do que é lições, ou algumas lições sobre a implementação de sistemas e, no caso, a implementação do Trace Covid, eu trago aqui alguns exemplos. Portanto, o software, como neste caso, como nós estamos a ver, cumpre uma função, ou seja, por exemplo, dar uma conferência, a ferramenta ajuda ou faz essa função de nós podermos estar todos a partilhar conhecimento sem estarmos todos no auditório, neste caso, a infectar-nos uns aos outros com Covid. Portanto, o software, neste caso, ajuda a cumprir a função de apoio e partilha de conhecimento. O outro caso é, por exemplo, o Trace Covid.
a necessidade era fazer trace e follow-up de todos os casos e contactos com Covid, obviamente o processo podia ser via fecheiro ou via Excel e ligar entre todos, e isso iria, obviamente, cumprir, de certa forma, aquele input. Não é? Mas o output não seria o desejável, porque a informação ficaria desatualizada e perdia-se imenso tempo em processo. O Trace Covid veio, no fundo, tentar garantir que essa informação e a monitorização era atualizada, por um lado, mas que era sustentável manter aquele processo e não um processo por via fecheiro ou via de fecheiro partilhado, portanto não havia essa necessidade. E por outro lado, e muito mais importante ainda, nós conseguíamos garantir que as pessoas ficariam em casa, obviamente a ferramenta apenas ajuda a fazer essa função, garantir que as pessoas ficam em casa e isso iria fazer menos pressão nos serviços de urgência e menos pressão nos hospitais, obviamente. Essa era realmente o nosso último objetivo. Outra lição tem a ver com as equipas. Muitas vezes nós estamos tentados em partilhar com as equipas e dizer logo qual é a solução. A nossa abordagem aqui, quando foi adressado esse problema à SPMS por parte da Direção-Geral de Saúde, tivemos uma abordagem contrária, ou seja, o problema foi explicado o problema e nós tentámos entre todos encontrar a solução e não tentar logo fazer a arquitetura de sistemas e apresentar uma solução já desenhada. Portanto, é preciso enquadrar isto no resto de todos os outros sistemas e no resto do circuito. Por outro lado, o circuito ou o ciclo de desenvolvimento, nós reduzimos muito às funcionalidades que eram críticas. Portanto, o que era essencial, entregámos, e não tentar fazer ou enquadrar todo o desenvolvimento que seria necessário e só entregar o produto quando o desenvolvimento estivesse fechado. Ora, isso não seria sustentável porque quando acabássemos o desenvolvimento já teria passado alguns meses desta pandemia, portanto já não seria de certa forma útil. Não é? Por outro lado, também foi importante algum descanso, sendo que esta equipa nestas primeiras semanas não teve descanso nenhum, mas tentámos sempre dar algum descanso às equipas e celebrar algumas pequenas vitórias. Aqui isso também é importante e muitas vezes, em termos de sistemas informáticos, consegue-se alguma coisa e parte-se logo para outro desafio, sem nunca pensar que aquele objetivo foi conseguido é importante. Portanto, essa marca tem de ser celebrada, porque senão entramos para a máquina de lavar e andamos todo o dia dentro da máquina de lavar sem perceber que, se calhar, pequenas vitórias são importantes. Aqui está um pouco daquilo que eu falava, que é a transformação digital ou os perigos da transformação digital, que é, às vezes pega-se do processo em papel, passa-se para um sistema e pronto, está digitalizado e, portanto, está tudo resolvido. Ora, isto é um processo completamente errado, na nossa opinião, porque, lá está, nós temos a oportunidade, quando transformamos digitalmente um processo, ou desmaterializamos esse processo, de rever aquele processo digitalmente falando, ou seja, não basta replicar o formulário que existe em papel para o problema ficar resolvido. Muitas vezes estamos a criar outros problemas porque aquela informação vai ficar perdida numa base de dados qualquer que ninguém vai olhar para ela. O papel tinha uma vertente positiva, não é? Era físico, portanto as pessoas eram obrigadas a olhar para ele. Aqui é uma oportunidade que nós temos quando desmaterializamos um papel ou um circuito que está em papel, rever o processo e aproveitar para o melhorar. Nós temos uma metodologia de implementação de sistemas que não assenta exclusivamente no software, porque, como é óbvio, e volto a dizer, não é só desenvolver a ferramenta ou encontrar a ferramenta, é preciso perceber que, para além da ferramenta, ela tem de estar agregada a uma arquitetura, tem de estar agregada a uma infraestrutura, essa infraestrutura e essa arquitetura tem de ser sustentável, porque pode resolver aquele problema num determinado momento, mas depois não resolve o problema a médio prazo. Por outro lado, o software tem de ser... há uma diferença entre fazer o software correto e fazê-lo corretamente. Lá está. Para nós é um grande fator de sucesso fazê-lo corretamente e com isto envolver quem efetivamente vai utilizar o software. Em termos do Peopleware,
isto está muito adressado ao que é a formação e quem são os utilizadores e como é que vão usar a ferramenta, porque se chegarmos ao terreno e essa ferramenta não estiver adequada às necessidades, não vai servir de nada, no fundo. Outra questão que é importante, e já foi aqui falado, é a questão da integração e da interoperabilidade entre sistemas. Portanto, no fundo, os dados ditam um circuito e quais são as necessidades de interoperabilidade dos sistemas. E outra questão muito importante tem a ver com o localware, tem a ver com o que é os circuitos locais de cada entidade que presta os cuidados de saúde versus o que são políticas nacionais e que muitas vezes os sistemas são, de certa forma, obrigados a implementar. Portanto, isso tem de ser ajustado ao que é a prestação de cuidados nos locais, nomeadamente nos hospitais e nos cuidados de saúde primários. Em termos desta lição de partilha e não depende exclusivamente do software, nós logo no início do desenvolvimento do Trace Covid, nós partilhámos com os utilizadores o nosso possível roadmap, mas pedimos a muitos deles que partilhassem connosco no fundo, as suas funcionalidades preferidas e o que pretendiam ver implementado no sistema. E através de um sistema de votos, vamos dizer assim, os utilizadores foram votando nas funcionalidades que achavam mais importantes nós resolvermos primeiro. E, portanto, isso foi muito importante a partir do primeiro momento em que disponibilizámos a ferramenta, conseguir atacar as funcionalidades que o terreno efetivamente estava a pedir. E, por outro lado, fizemos o que nós hoje estamos a fazer aqui, mas mais em contexto de formação, que fizemos vários webinars, se não estou em erro, foram 5, com mais de 3.000 médicos. Portanto, houve vários webinars com a partilha de formação, tanto a nível funcional por parte da DGS, como a nível técnico por parte da SPMS. E aí tivemos a oportunidade não só de partilhar isso, mas também de ir respondendo e ir agregando as dúvidas e as perguntas dos utilizadores. E lá está, mais uma vez, sendo transparente sobre isso e tentando responder o máximo possível às dúvidas e tentando esclarecer os utilizadores. Em termos das integrações, e estávamos um pouco a falar sobre isso, o Trace Covid, no caso, sequencialmente ou progressivamente foi ajustando as suas integrações. Nós temos uma integração com a área do cidadão, o registro de saúde eletrónico. O que fornece, no fundo, dados ao Trace Covid é tudo o que é algumas, seguindo os algoritmos que estão definidos no SNS 24, os utentes são enquadrados numa gestão de vigilância do Trace Covid. A qualidade dessa informação a nível do utente é garantida através de uma integração com a RNU. E depois, obviamente, surgem aqui duas ferramentas, o Stay Over Covid, que o Dr. Armando já referiu, que foi implementado há pouco tempo. Portanto, que os médicos conseguem gerar códigos para inserção na aplicação através do Trace Covid e a integração do SynavLab, ou seja, todas as notificações do SynavLab são integradas no Trace Covid. Em termos de mais uma lição, no fundo nós tentámos, como eu já disse, adaptar o produto às necessidades e ter feedback muito rápido para conseguirmos implementar rapidamente novas abordagens ou novas funcionalidades que fossem de encontro ao terreno. Para nós, esta abordagem é muito melhor do que a abordagem de desenvolver o produto por inteiro e só quando ele estiver integralmente desenvolvido é que o colocamos no terreno. Portanto, a relação com o cliente é muito mais forte, é muito mais permanente e isso permite-nos disponibilizar um produto muito mais adequado às necessidades. Nós, logo no início deste percurso, e isto é importante para o desenvolvimento de sistemas, logo no início deste percurso fizemos uma comparação com algumas alternativas, inclusive com alternativas que já tínhamos no terreno e já tínhamos aqui na SPMS, mas no fundo todas elas não serviam para o que nós achávamos que seria importante. E no fundo aqui eu coloquei três opções. Há uma que era a GoData, que era algo que veio até mais a nível europeu e até por causa da OMS foi uma das ferramentas que foi falada, mas não tinha integrações, portanto era necessário fazer muito desenvolvimento em cima desta ferramenta, portanto nós não achámos adequado.
Por outro lado, o SINAV não era possível, em desenvolvimento rápido, adequar a ferramenta, e o Excel, eu acho que, pronto, não tenho necessidade de explicar, como digo ali, portanto, o Excel nunca nos garantia a informação recorrente, atualizada e sustentável para esta gestão. Depois, estar preparado para o pior e para os desafios mais complexos e que não são meramente técnicos. Nós tivemos muitas questões a nível da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tivemos mesmo de fazer ou de voltar atrás em algumas funcionalidades que o terreno achava importante e nós também achávamos importantes, mas a nível de proteção de dados não realmente tivemos de ter alguma consideração e algum cuidado com essas questões legais. Portanto, algumas funcionalidades foram revistas e tivemos mesmo que voltar atrás em termos de algumas funcionalidades e, neste caso, para dar a noção que realmente em questão de proteção de dados hoje em dia isto é muito relevante e outro exemplo é a aplicação do Stay Away Covid, que assenta muito na questão de proteção da informação e proteção dos dados dos utentes. E, portanto, resumidamente, para as lições, algumas lições que eu trouxe para a questão do Covid e para a questão da pandemia e em relação ao desenvolvimento de software, estão aqui resumidas neste slide. Eu tenho mais alguns slides que têm, no fundo, a ver com o primeiro ponto que eu referi, que é aqueles 3 pontos do sistema de saúde em rede. Diga. Eu estou mesmo a acabar, doutora. Para conter um bocadinho o tempo, para deixarmos o doutor José Luís Pescaia. Eu já vi que o doutor José entrou, entretanto. Eu estou mesmo a acabar, mas no fundo, em termos do sistema de saúde em rede, o que nós achamos que é importante neste momento garantir tem a ver muito com os profissionais e a calcular um eventual burnout, porque realmente os profissionais de saúde estão na linha da frente e tudo o que nós conseguimos fazer para os ajudar a continuar a prestar os melhores cuidados aos utentes é um dos nossos objetivos, no fundo. Em termos da telesaúde, que também já foi aqui de certa forma abordado, nós temos já disponível uma ferramenta que é a RSL Live, que no fundo permite fazer a realização de teleconsultas entre utente e profissional médico, e durante o que vai ser o resto deste ano e no próximo ano, nós vamos investir muito em algo que já foi falado aqui também, que é a questão da telemonitorização e ligando com o mundo da hospitalização domiciliária e com esse contexto nós pretendemos nos próximos meses desenvolver uma plataforma nesse sentido e que ajude de facto os hospitais e os cuidados de saúde primários a conseguir monitorizar os seus utentes de forma, no fundo, prestando teleconsulta, mas também telemedicina e telemonitorização aos utentes. Em termos do que é o roadmap, eu não vou agora entrar nesta questão, mas tem a ver muito com o roadmap que nós temos para o RSE Live, para a teleconsulta, e no fundo a questão de telemonitorização, como eu estava a falar, que tem muito a ver também com uma questão que o Dr. Armando falou, que tem a ver com a ligação aos equipamentos e sensores que os utentes podem ter em casa e as entidades poderão aceder àquela informação de forma muito rápida e muito assertiva, sendo que nós pretendemos desenvolver um sistema que dê uma alarmística muito assertiva sobre o que são dados realmente importantes e avisar os profissionais a tomar ações em relação a esses utentes, no caso. E temos, obviamente, o SNS 24, que, no fundo, é um dos grandes polos da SPMS e do SNS, no fundo, que é um serviço nacional e é um serviço que vai continuar a apostar na transformação digital e o aumento, no fundo, o que eu quero transmitir aqui um pouco é o aumento dos números. Realmente este ano houve um grande aumento em termos de acesso ao nosso site, houve quase um aumento houve mais de 200% de acessos ao nosso site do SNS 24, em termos de chamadas, obviamente, também. E no fundo, o Hospital do Futuro é agora. A questão da pandemia e do Covid veio realmente forçar a implementação de algumas tecnologias e veio ajudar a que os profissionais e que a comunidade esteja realmente envolvida e, de certa forma, implementar estas ferramentas torna-se, não vou dizer mais fácil, mas é neste momento que temos de aproveitar e torna-se realmente, de certa forma, mais acessível. Muito obrigada, Dr. Bruno. Com aqui panóplia de soluções, de desafios,
que acho que vale a pena todos nós pensarmos bastante sobre eles, e algumas das questões que referiu procuram aqui também dar resposta a algumas das questões que foram levantadas, e eu espero que as pessoas sintam que a sua questão teve resposta. Eu ia agora passar a palavra de seguida ao Dr. José Luís Pescaia. O Dr. José Luís Pescaia é médico de família, é atualmente o diretor executivo do agrupamento de centros de saúde do Baixo Mondego. Eu aproveito para o cumprimentar por essa sua nova função, que acho que vai ser uma mais-valia para aquele agrupamento, de certeza absoluta, com a genica, a vontade, a força que todos nós lhe conhecemos. É um amigo de longa data, já desempenhou quase todas as funções, entre elas foi meu colega enquanto diretor-geral da saúde, e é desse espaço de tempo que eu guardo uma recordação fantástica dele, e procuro continuar a manter a amizade, ouvi-lo e as suas reflexões. Ele não traz slides, eu nunca o conhecia gostar muito de slides, portanto, ele faz jus àquilo que eu estou habituada. Quando faz slides muito bonitos e leva tempo. E ele, como tinha só 10 minutos, resolveu falar sem slides. E eu agradeço, para além da sua disponibilidade e do pouco tempo, com certeza, que tem agora, também para além da multiplicidade de coisas. E você, sendo um homem da digitalização, que sempre foi, tendo procurado ao longo dos tempos sempre introduzir esse formato na sua ligação com os sistemas, com a informação, com os doentes, nesta senda do futuro que nós queremos melhor para além desta pandemia. Diga-nos lá, transmita-nos lá como é que, no seu mundo dos cuidados de saúde primários, como é que podemos pensar este nosso futuro no Serviço Nacional de Saúde mais digitalizado, sem perder a humanização, sem perder aquela componente que é fundamental para as pessoas, que é a palavra, que é o olhar, que é o aconchego que nós sentimos quando estamos junto das pessoas. E nos cuidados de saúde primários, vocês são médicos de família, vocês têm equipas de família, vocês efetivamente procuram dar à família e às pessoas individualmente o melhor que podem para conseguirem que elas estejam, sobretudo, saudáveis. E como é que este futuro que agora se apresenta, mais digitalizado, pode, de alguma maneira, não perder aquele toque de humanização que vocês procuram sempre imprimir no vosso contacto com os doentes? Boa noite, Ana. Muito obrigado pelas suas sempre simpáticas palavras. Cumprimento todos os nossos parceiros do painel. E então, até ia começar, eu vou resistir à tentação de comentar algumas das coisas que foram dizendo, para falar, nomeadamente, algumas das coisas que o Bruno Trigo disse agora, últimas, mas porque acho que são relevantes, são importantes, mas ia começar já pela sua afirmação final. Como é que nós vamos fazer, ou como é que se vai fazer na saúde para manter a humanização? Eu tenho duas frases que costumo utilizar muito recentemente. Uma é assim: como é que conseguimos pôr este tique na toque, não é? Que é a questão importante. E, portanto, esse é o grande desafio, pôr este tique no toque. E perceber que eu sou um grande adepto da internet das coisas, digitalização. Porquê? Porque acho que uma internet das coisas, bem pensada, bem desenhada, vai-me dar tempo e espaço para as pessoas. O grave problema é que até agora não temos conseguido ter isso a nosso favor. O desenvolvimento do sistema de informação não obedeceu a este paradigma. Foi sendo desenvolvido com esforço, com grandes saltos que tivemos nos últimos anos, mas sempre centrado numa lógica ou da administração, ou para perceber o que acontecia com medicamentos, quem pagava o quê, como é que se fazia, uma lógica mesmo, mas foi um crescimento natural. E nesta fase somos confrontados com duas ou três coisas que são importantes. O que é que aprendemos com o Covid? Duas mensagens fundamentais. Primeiro, e nomeadamente nos cuidados subprimários, e essa será talvez uma das coisas mais importantes, é percebermos a redundância de um conjunto de coisas que fazíamos e de utilização que tínhamos nos nossos cuidados e de práticas e processos que tínhamos nós e o sistema de saúde e o que nos envolve, e que temos que perceber que não podemos deixar
que ela retome outra vez. E, portanto, como é que fazemos para ficar ligados ou fazer só o que verdadeiramente temos que fazer? E, ao mesmo tempo, percebemos, de repente, não é, que era possível utilizar tecnologia de outra maneira. De uma forma muito rápida, passou a haver, valorizámos drasticamente o contacto telefónico, que antigamente era difícil. Houve um aumento significativo também dos contactos por eletrónico, por e-mail. As videoconferências passaram a ser um hábito, apesar das dificuldades infraestruturais, ou falar disso, que os cuidados suprimários têm. Porque é uma realidade completamente diferente de cuidados suprimários hospitalares. Um hospital, enfim, normalmente, enfim, salvo alguns, mas é um grande edifício, com as suas dificuldades, etc. Tem muitas portas, mas é um espaço único. A realidade dos cuidados suprimários é multipolar, é a multiplicidade dos centros em todo o lado, das pequenas equipas, em todos os sítios do país. E a gestão e pensar o sistema de informação associado nisto tem muito mais dificuldades. Mas eu penso que houve uma grande adesão, quer dos profissionais, quer da população, a esta digitalização, a este salto que foi dado, de repente, com as videoconferências, com falar por telefone. Eu não consigo avaliar, como o Marito também disse, e bem, não há nenhum estudo sobre se as pessoas estão satisfeitas, querem mais, querem menos, mas empiricamente, do que nós vamos ouvindo, enfim, as pessoas vão dizendo, agora foi bom, consegui falar com o médico, com o enfermeiro, resolver esta questão, portanto, isso é importante. Portanto, estas duas ideias são fundamentais. A seguir, descobrimos o que já conhecíamos, mas tornou mais claro, não é? E isto não é um anátomo, é só perceber o que tornou, que é as fragilidades do nosso sistema de informação. Nós somos dos países que estamos mais digitalizados, informatizados, mas não estamos bem, não temos isso bem feito. Eu dou um exemplo, o nosso país, em termos de sistema de informação, é tipo um tuning, não é? Um tuning é um carro muito mertelhado, com umas jantes que fazem umas coisas, tem umas luzes a acender e tal, mas ninguém o leva para fazer a viagem Coimbra-Porto, certo? Ou Coimbra-Lisboa. E esse é que é o problema. Este nosso tuning, que temos um monte de coisas magníficas, mas não tem a infraestrutura, a forma como foi desenhado, os vários componentes de integração não estão lá todos. E, portanto, isso agora veio de repente ao de cima. Isso agora é muito evidente. Um dos problemas essenciais dos cuidados suprimários tem a ver com o acesso, ficou agora claramente demonstrado. As plataformas comunicacionais que nós temos são um desastre. Não é? As centrais telefónicas, as linhas, o número que existe, a forma como foram pensadas e geridas, e aqui não estou a pôr aqui para ninguém, é nossa, quem foi desenvolvendo e construindo o sistema. E já vou dizer sobre as coisas que estão a acontecer de futuro, para não pensar que estou aqui só agarrado as questões para trás. A questão da interoperabilidade, ou melhor, da não interoperabilidade, então isso então vai claramente ao de cima. E já irei falar sobre o trace Covid. E depois, a ausência essencial que se viu, e eu aí discordo claramente, frontalmente, do Bruno, da questão, quando ele falou, e subscrevo o que disse, penso que quem falou nisso foi o Armando Alcobia, foi a questão de ter necessidade de dispositivos de gestão de informação. Essa é uma questão crucial. Nós temos hoje de ter coisas simples, ao meu lado, que eu possa ver o que é que está a acontecer, quem fez o quê, que resultados tenho, se aqueles doentes são melhor tratados ou não. E, portanto, acho que era uma questão prioritária que nunca, e não tem sido bem percebida, a relevância que tem, quer para o apoio à ação clínica, para a gestão clínica, para a governação. Portanto, esse é um ponto essencial. Mas, indo para a frente, como é que podemos mudar, como é que podemos melhorar, sabendo estas coisas? Primeiro, o envolvimento efetivo dos profissionais, que paradoxalmente parece que existe. Eu conheço milhares de grupos de trabalho liderados pela SPMS, pela ACSS para isso, mas que de facto não envolvem os profissionais. São os espaços em que os profissionais são chamados para dar a sua opinião, mas depois as coisas já estão decididas. Porque há esta limitação tecnológica, porque há uma norma que diz aquilo, e portanto nós nunca conseguimos desenhar verdadeiramente os fluxos, os requisitos funcionais. E esta é outra ideia-chave que eu queria deixar. O sistema de informação tem que ser pensado e tem que ser definido previamente quais são os requisitos funcionais daquela aplicação, daquela funcionalidade. E não qual é o requisito tecnológico. E depois adapta-se o requisito tecnológico. Porque a pergunta certa não é o que é que a tecnologia pode fazer, é o que a tecnologia deve fazer. Portanto, a tecnologia está ao serviço. E até agora temos tido sempre um primado, naturalmente, porque há aquele nosso novo riquismo habitual português, e a solução das coisas novas, e vamos sempre a uma coisa nova que não conseguimos fazer. E, portanto, o grande espaço é pensar, e isso o Bruno disse muito bem, pensar os anos dos processos de cuidados, coisa que não tem sido feita. E, portanto, como é que nós asseguramos a gestão do percurso das pessoas, da multimobilidade, nos seus vários contactos com o sistema de saúde. E aqui a dificuldade da minha conversa, vou ver se não passo o tempo, tem a ver com que ao mesmo tempo são coisas que têm um sentido estratégico, mas são exemplos muito operacionais de como fazer. Eu vou dar 3 ou 4 situações que são importantes. A RIS 2020 vai ser um passo significativo e fundamental, que a SPMS está a implementar. A RIS 2020 era a Informática da Saúde, vai pela primeira vez transformar em verdade o que a SPMS não há tanto tempo a dizer, não é? Porque durante este ano os problemas de acesso que vamos ter em alguns locais de cuidados suprimários tem a ver com redes locais. Pela primeira vez, isso é verdade, agora nunca tinha sido até agora. E, de facto, vamos ter um problema. Para a RIS 2020 ser totalmente operacional, precisamos
de um conjunto de investimentos, de uma série de coisas, vão acontecer que vai demorar 1 ano e meio. O que significa que não vamos, durante 1 ano e meio, ter a potencialidade que desde 2035 comporta, que são as centrais digitais, as centrais telefónicas digitais. E, portanto, temos de ter uma alternativa na RS Centro, na RS Norte, e estamos a discutir isso com a SPMS, mas com algum atraso. Temos a proposta concreta, e se isto não acontecer, este inverno vai ser catastrófico. Se não acontecer, um projeto que é as centrais digitais móveis, ou seja, uma funcionalidade que é altíssima, enfim, que a empresa que tem o contrato agora da RIS 2020 tem, e que permite fazer uma gestão de chamadas com o Global Connect, é uma funcionalidade que eles têm, suportada numa rede de telemóveis. Ou seja, nós de repente, a minha unidade tem 17 ou 20 profissionais e que tem 4 linhas, e se um tiver a fazer o trace Covid, o outro tiver a fazer uma vigilância não sei o quê, o outro a atender uma pessoa para marcar uma consulta, e eu de fazer outra chamada, ninguém entra naquela unidade. E a Logina vai fazer, passávamos de 4 para 20, porque a SPMS, no contrato que tem e bem, tem 30 e poucos mil telemóveis para distribuir para os cuidados suprimários. Portanto, a questão simples é, nós podemos, no espaço de um mês, dotar todos os cuidados suprimários de uma central digital suportada numa rede móvel. Essa é uma questão essencial. Não percebemos mesmo o atraso que temos de 1 mês e meio nesse desenvolvimento, mas temos uma reunião com a SPMS no próximo dia 24 e penso que esse é um salto significativo. Depois, não podemos falar de comunicação com as pessoas se não conseguimos mandar SMS. A ARS Norte teve uma experiência magnífica, conseguiu mandar centenas de milhares de SMS, através de um protocolo que tinha com uma empresa privada, e que resolveu e ajudou a gerir um conjunto de problemas. E nós temos que ter essa funcionalidade. E tem que ser discutida claramente e assumida. Tem um custo para ter, mas não é o custo de SMS que vai fazer que haja um problema, e isso permitiria orientar as pessoas, dar informação. São duas coisas simples, muito práticas, que é fundamental para qualificar o acesso, e nomeadamente a nível dos cuidados suprimários. Porque os cuidados suprimários não têm assistentes técnicos suficientes. Não temos assistentes operacionais. Portanto, como nós não vamos conseguir contactar esses todos, é bom criar a plataforma aplicacional que permita fazer isso. E este é um alerta que tem a ver com a digitalização, mas que é uma questão essencial. A outra questão são questões práticas. Falaram do trace Covid, não posso, ia deixar isso para o fim, mas não resisto a falar de trace Covid. O trace Covid é uma situação que eu diria uma bipolaridade, do meu lado, não é? Porque, por um lado, demonstrou uma coisa à sociedade, não é? É possível haver um registro clínico fora da RIS. Para as pessoas menos dentro do processo podem não valorizar o que eu estou a dizer, para mim é um dado essencial, porque nós só podíamos registrar coisas na RIS. O trace Covid agora pode-se registrar em casa, no meu computador. Significa que há um registro clínico estruturado, parametrizado, que pode ser feito fora da RIS. Ótimo. Criamos a portabilidade e a mobilidade no acesso à informação para os diferentes profissionais de saúde. Mas o trace Covid em si mesmo é uma coisa catastrófica. E o Bruno Trigo pôs um slide que é magnífico. Eles foram ver qual era a solução que tinham que ver de integração. E foi o GeoData, já não sei qual era o outro, e uma folha de Excel. Não apareceu lá, não deve ter sido por acaso, o S-Clínico. Ora, quem faz o trace Covid são os profissionais de cuidados suprimários, que têm o seu processo clínico, que é o S-Clínico. E fizeram o trace Covid fora do S-Clínico. O que significa que eu, para acompanhar as pessoas, faço um registro num lado. E se quiser pôr no processo individual daquela pessoa, que depois migra também para o registro de saúde eletrónico, tem que ter outro registro. E nada disto funciona, nada disto está integrado. Portanto, esta é uma questão que é fundamental. Continuamos a desenvolver plataformas ou funcionalidades que em si mesmo têm este valor que eu já referi, mas não estão integrados. E esta é uma questão essencial. E daqui leva para as outras questões da interoperabilidade, de ferramentas que deviam estar feitas e que não acontecem. 2 notas, não sei quanto tempo é que tenho, Ana, diga lá mais, 2 minutos, 3? Diga lá. 3 minutos. 3 minutos. Telesaúde e teleconsulta. Tem aumentado, para além, não vou agora queixar-me de nunca ter havido um planeamento quando se compraram os computadores a nível dos cuidados suprimários e, portanto, 90% de todos os postos de trabalho dos cuidados suprimários não têm câmara nem som e, portanto, quando falamos na telesaúde e teleconsulta, portanto, claro que hoje em dia uma webcam, vou ali a um supermercado e posso comprar, mas a lógica não é essa, não tem, pode-se suplementar, a SPMS já comprou, tem essa aquisição, a distribuição está a ser feita e vai optimizar. Vamos eventualmente ter 1 ou 2 câmaras por unidade de saúde. Portanto, significa, e isto associado a essa teleconsulta com o hospital, significa, como já tive a oportunidade de dizer, que não é só dizer que tenho RSLAs. Qual é o modelo de governação organizacional em proximidade que vai fazer com que eu consiga fazer uma teleconsulta com a cardiologia ou com a Rita Nortadas no hospital dela, certo? Temos que combinar horas, quando, como, tem que haver um registro, como é que eu partilho a informação? Como é que isso conta para a atividade do hospital e para a minha atividade? E esse conjunto de coisas, políticas organizacionais, de soluções organizacionais, tem que ser pensado e não é só dotar a tecnologia para. E esse componente de proximidade, infelizmente, estamos longe de conseguir. E é um grande desafio para todos nós, estamos nos lugares de gestão da administração, que temos que conseguir fazer isso.
terminava só com mais 2 notas, que são pequenos problemas, mas que são importantes. Uma sobre a gestão da medicação crónica. Não se pode hoje em dia falar no doente com multimodalidade numa situação digital em que temos excelente questão que é uma receita sem papel e não ter um dispositivo de gestão da medicação crónica. A nossa, toda a gente fala, não é? A população está envelhecida, a população tem multimorbilidade, muitas doenças, etc. E eu, na PEM, no módulo de prescrição, tenho algumas das informações, mas não há. Na área de decisão, portanto está defendido na área de decisão, ao lado das vacinas, por exemplo, o módulo de gestão crónica. De maneira, qualquer médico devia saber que aquele doente mudou a medicação, tem aquela medicação, aquilo para questões de segurança, de conciliação terapêutica, de qualificação da própria prescrição. E, portanto, isso é uma questão que existe na PEM, mais uma vez desintegrada, mas que não existe no RSE, no registro eletrónico. Depois perceber esta contradição, o que é o registro eletrónico e o que é o processo clínico eletrónico. O registro eletrónico não está a garantir a interoperabilidade, está a garantir a integração de alguns dados e a permitir ter acesso a dados que vêm de vários sítios. No meu dia-a-dia, no meu S-clínico, ou a Rita no seu S-clínico, não tem informação, não mirou para vários dados. Vai ver o RSE, o registro eletrónico, e depois terá que transcrever, fazer umas coisas para o seu processo clínico eletrónico. E essa questão é importante. Enquanto não resolvermos isso, vamos ter muita dificuldade na utilização e no potencial de várias destas questões. Só para terminar, eu penso que a questão, o grande desafio que se nos põe neste momento é perceber que não há uma solução à partida. O sistema de transformação digital, como a gestão, a governação dos serviços de saúde, é o bom exemplo de uma política adaptativa. E, portanto, significa que nós temos que criar uma visão, partilhar uma visão, quais são os eixos estratégicos, qualificar o acesso, a gestão dos percursos, os apoios à decisão clínica, como é que qualificamos a gestão do conhecimento, como é que temos esses dispositivos de conhecimento, e depois temos que o construir. E, neste momento, nós não conseguimos ter isto, nem esta visão, clara por todos, não é? Não temos esta visão e, sobretudo, temos aquele defeito ou aquela necessidade de dizer isto vai ser feito desta maneira e não temos a capacidade de perceber que daqui a 3 meses eu vou ter que mudar a curva porque percebemos que havia uma coisa de forma diferente. Enquanto não conseguirmos isto, vai ser muito difícil sustentar estes desenvolvimentos. E pronto, ficar por aqui para já, para deixar um bocadinho de tempo, se alguém quiser falar. Coisas para pensarmos. Eu tinha pensado, nos escassos minutos que ainda temos, pedir a cada um de vocês que muito rapidamente procurassem pegar numa das questões, portanto, todas as questões que foram sendo colocadas à disposição e colocar exatamente a cada um uma das perguntas. Como não tenho tempo para fazer isso, cada um de vocês, tirando o Zé Luís, que eu vou já fazer-lhe uma pergunta diretamente a ele, colocá-lo naturalmente, cada um dos 4, por favor, seleciona uma das questões e procura de uma forma mesmo telegráfica responder. Assim, foram aqui colocando algumas questões, à medida também que fomos desenvolvendo esta nossa conversa, e está aqui uma questão que relata assim: excelentes medidas. Os cuidados de saúde primários produzem consultas telefónicas numa medicina 2.0 com tecnologia 800ista. Quer fazer algum comentário? É verdade. Os cuidados de saúde primária, não quero entrar em grandes especificidades, mas é verdade, neste momento é importante verificar e agir também com esta leitura que acontece. Em Portugal, produziram-se antes do Covid, nos cuidados de saúde primários, 80% a 90%, 80% das saúdes ou mais eram presenciais, 10%, 15% eram não presenciais. Por questões várias do Covid, do metrando, as coisas todas, passou-se para 60% a 70%, ajustado, e 20% a 30% presenciais. Agora há toda a grande discussão, presencial versus... E temos que perceber que vai haver um equilíbrio, não é? Vamos perceber qual é o equilíbrio do que é que eu tenho que fazer presencialmente e não presencialmente. Isso por um lado. Mas a questão essencial é que estes exemplos que eu dei, das plataformas comunicacionais que não existem, ou são obsoletas, ou têm que ser substituídas. Estamos em via de... o suporte, a infraestrutura que suporta o sistema de informação dos cuidados primários é uma coisa pré-histórica. E não é de agora. Não é o problema de agora. Agora está ali o Bruno Trives, mas não é ele que tem culpa disto. Quer dizer, isto vem de há 20 anos, não é? Há 20 anos estava mal, não é? Continua. O que é grave é que durante 20 anos ninguém tomou a opção de mudar. Toda a infraestrutura que suporta as bases de dados, o modelo de dados, a estrutura de dados, dos cuidados primários, o SIN, se quiserem, para quem souber o que é, o Registro Nacional tem essas coisas todas, não é? É do tempo pré-histórico. Não há sequer instrumentos para fazer isso. Portanto, quando pomos coisas em cima, é o tal tuning.
Nós temos uma série de coisas magníficas em cima disto e que é difícil de montar e sustentar. E, portanto, quem fez essa observação tem toda a realidade. E há uma reflexão séria sobre como é que fazemos isto, ou um dia destes vamos ter um problema muito complicado. Há um Rui Pinto, ou alguém que se chateou com a SPMS, ou com a CCSS, que tem a password e de repente acordamos, o SNS não tem sistema de informação. Há várias questões que são aqui colocadas. Uma delas também se refere à possibilidade de se aproveitarem alguns dinheiros da União Europeia para se poder fazer, se calhar, algumas dessas respostas. Infelizmente, nós não vamos conseguir responder a todas as questões que foram colocadas e que são muito, muito importantes neste nosso sistema. Mas então, doutora Rita, o que é que seleciona para fechar aí a sua intervenção de tudo aquilo que foi colocado? As questões que me estão aqui a aparecer são muito dirigidas ao trace Covid. Eu, se estivesse no lugar do Bruno, já estaria ali a preparar-me para atacar todos estes comentários. De qualquer forma, eu acho que mais do que criticar numa fase destas, é momento de união. Isso está demonstrado que há aqui alguma distância entre a SPMS e os profissionais de saúde e quem contacta depois com os sistemas no seu dia-a-dia. É hora talvez de nos aproximarmos e tentarmos melhorar todos estes aspectos. Não nos podemos esquecer que Portugal, apesar de tudo, foi o primeiro país com um sistema de via verde nas autoestradas. Fomos dos países que mais rapidamente expandimos a utilização de telemóveis, portanto não acredito que nos seja difícil pôr isto tudo a funcionar em condições e provavelmente precisávamos era mesmo que este momento chegasse e conseguíssemos dar um impulso a toda esta tecnologia e pôr-nos a nós e à comunidade mais bem preparados para que ela aconteça, não é? Quase que poderíamos dizer, este Covid é um mal que veio, se calhar, por um bocadinho de bem. Doutora Armando Alcobiya. Entre o pré-histórico e o oitocentista já há um progresso. Portanto, eu acho que não é fácil. E penso que é através da partilha e da comunicação que nós podemos melhorar. Tem que haver um investimento, tem que haver, no fundo, um primeiro pontapé de saída forte e estruturado para as coisas se resolverem. Mas há, como foi também referido, possibilidade de irmos melhorando e irmos cortando o elefante às fatias, não é? E numa altura destas nós todos temos que arregaçar mangas e tentar fazer melhor com o que temos. Não é? Também não temos tempo. Agora ficam os alertas e eu, pelo que conheço do Bruno Trigo, seguramente que ele, se tiver tempo e se tiver equipa, ouve os profissionais. A questão é que, eventualmente, ele, tal como nós, nem tem profissionais, nem tem tempo. E, portanto, temos que otimizar isto o melhor possível. Se calhar criar canais de comunicação e estas questões muito específicas que têm a ver com o trace Covid e com cuidados de saúde primário, é evidente que devem ter retorno. Portanto, se forem sugestões e se forem, no fundo, situações passíveis de serem alteradas, seguramente quem está por dentro tentará que isso aconteça. Agora, estamos numa altura em que o timing é o que temos, o investimento, se não foi feito, a ser feito demora tempo, as coisas também mudam muito rapidamente e, portanto, se calhar, como estamos ali no pré-histórico, no oitocentista, se calhar é melhor não pensarmos no 2020, se calhar já é no 2021 ou 2022 e tentar ver o que é que está um bocadinho mais à frente para o puxar já, porque os investimentos, isto é como tudo. Por exemplo, o meu telemóvel, vou investindo, mas cada vez preciso investir mais rapidamente, porque chega uma altura em que as coisas não aguentam. E esta área digital tem muito isso. Eu não sou técnico na área, mas realmente estas redes iniciais, que são pequenas estradas nacionais, agora está na moda a Estrada Nacional 2, mas são precisas autoestradas e, portanto, mas custam dinheiro. Somos portugueses, somos inovadores, engenhosos. Acho que temos que colaborar e eu volto a repetir, a SPMS deve ter o mesmo problema que temos todos nós, não tem muita gente, não tem muito tempo, não sei se tem muito dinheiro, espero que tenha. Os profissionais estão deste lado à espera de ser consultados, mas também acredito que a SPMS seja do lado de lá à espera de ser confrontada também e desafiada. E, portanto, não podemos, lá estar. É mais um silo que nós temos que abrir, não é? Este é um exemplo, estamos aqui a discutir casos concretos, as perguntas são concretas
e seguramente podem ter algumas respostas. E, portanto, eu aqui, e repito, faço a grande amizade e respeito que tenho pelo Bruno Trigo, a sua capacidade de trabalho, tentar fazer tudo o que pode. Ele referiu a questão do descanso. Eu sei que as coisas são complexas. O que é que se apela? O canal de comunicação o mais aberto possível. Era uma coisa simples de fazer, uma plataforma, não é? entre os utilizadores e a SPMS, também do lado de lá, com alguém a triar a informação, e tudo o que fosse conveniente, fácil de fazer e concreto e incisivo, podia ser feito quase na hora. Portanto, é um desafio que fica. Alguma novidade que possamos? Alguma coisa boa? Não ouvimos. Eu só queria reforçar aqui também um bocadinho o que o Dr. José Biscaia falou há pouco. Eu, em 1996 a 1998, instalámos o sonho no Hospital Zona Estânia, eu não havia o conceito do... É a versão do sonho, uma versão do oráculo sonho. Está descontinuada desde o ano 99 ou ano 2000, já não dentro do ano correto. Está a funcionar ainda hoje em muitos hospitais, nomeadamente. Jamais me passaria na cabeça que, passados mais de 20 anos, em 2020, eu ainda estaria a trabalhar sobre a mesma plataforma. Agora, felizmente, já temos aqui alguns dinheiros de Sama 2020 e, se Deus quiser, em 2021 vamos migrar para a vida. A verdade é esta, é que foram estes anos todos, ainda o Bruno não sabia o que era um hospital. Não. Já resposta aqui que eu também não tenho visto. Mas a verdade é que se investiu em muita coisa e é do core. E o core é o sonho, é o e passados 20 anos não evoluiu nada. E este é que é o grande problema das aplicações ou dos informáticos do eu volto a reforçar aquilo que fiz e há aqui uma pergunta que foi feita sobre o teletrabalho e que refere que uma informática rudimentar que existe no SNS, como é que é possível implementar teletrabalho? No centro hospitalar foi possível e trabalha bem. E os profissionais que conhecerem gente daqui do centro hospitalar vão confirmar mesmo isso. Eu penso que o teletrabalho e que não funciona bem, não parece verdade. Obrigada, António. António, o seu som está um pouco cortado. Nós, nos hospitais, com carinho, ao sonho chamamos pesadelo desde há esses 20 anos, mais ou menos. Bruno, então, muito rapidamente, porque temos para aqui 3 minutitos. Vá, muito rápido. Eu ouvi com atenção esses apontamentos, agradeço as palavras do Armando. De facto, nós temos aqui desafios que vão do servidor, como nós costumamos dizer, ou costumávamos dizer, do servidor ao posto de trabalho, porque é preciso investimento a nível de infraestrutura, é preciso investimento ao nível de pessoas, é preciso investimento ao nível de equipamentos, que o Dr. Biscaia referiu, é preciso investimento ao nível dos postos de trabalho, não é? Porque eu posso desenvolver a melhor ferramenta do mundo, um sonho V20, se o computador que estiver instalado no posto de trabalho do profissional for de 1990, não vai servir de nada. Portanto, é um investimento transversal ao nível do que é a infraestrutura de sistemas, não é só ao nível do servidor que está lá escondido ali atrás do António Lourenço, é um investimento ao nível do que é o servidor, ao nível do posto de trabalho, ao nível dos telemóveis, ao nível de redes, e portanto a SPMS em quase todos esses pontos está a tentar fazer o seu melhor. Em relação à governação e à melhoria dos sistemas, estamos todos de acordo, não há dúvidas sobre isso. Eu acho que aquele slide do Armando em que mostra todas as entidades que estão envolvidas na articulação de alguma coisa, naquele caso era do medicamento, podia ser aquele slide que serviria para qualquer coisa que fosse de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, porque é a mesma coisa. É uma complexidade, é um ecossistema não só técnico, mas funcional tão grande, que a articulação entre todos é tão complexa e tão difícil que às vezes torna quase que o sistema, não o sistema tecnológico, mas o sistema quase que emperra nele próprio. E portanto é preciso realmente investir muito a nível de comunicação, toda a gente estar alinhada a nível dos profissionais, mas sem dúvida é uma missão muito difícil e isso eu não vou negar. Sobre o sonho V2, António, para o próximo ano espero que a gente se encontre
e aplicamos as implementações de sistemas que eu referi na minha apresentação. Muito obrigada. Espero que também esteja noutros hospitais, não seja só naquele, hein? Vamos lá. Não, sou em V2, doutora Ana. No ano passado fizemos 5 migrações, inclusive Centro Hospitalar Universitário de Coimbra portanto, e outros que não tinham sonho, como o IPO de Coimbra. Portanto, fizemos, e Lisboa Ocidental, para citar um dos maiores, São João também, que é um dos maiores do Porto e do país. A dimensão para nós, nesse caso, está relativamente tranquila. Sim. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a todos, a forma como estiveram aqui, a conversa que fomos tendo à volta deste presente e deste futuro da digitalização. Disseram-nos muitas coisas, muitas ficam por dizer e por explicar. Eu queria dizer ao Dr. José Luís Pescaia que uma das questões que aqui tem é que dizem que era preciso que o José Luís, no curso, nos explicasse um pouco as lições aprendidas no decurso da pandemia. Dado que nós já não temos tempo, e vamos marcar um novo encontro, aí algures, mesmo que seja aos quadradinhos, para podermos explicar estas coisas todas e, se calhar, nessa altura, daqui a alguns dias, alguns meses, podermos então ver um pouco mais os desenvolvimentos que aconteceram na SPMS e em todas as áreas. Além do agradecimento que vos queria fazer a todos, queria, sobretudo, agradecer o apoio da Takeda Farmacêuticos de Portugal. Sem eles, nós não conseguiríamos, obviamente, levar para a frente estes nossos pensamentos, estes nossos momentos de encontro. Dizer-vos que a APDH quer continuar a fazer estas discussões. Antes fazia conversas ao final da tarde, como muitos de vocês se lembram. Nós agora, aquilo que nos resta é fazer as conversas em rede. E iremos continuar a fazer as conversas em rede, até podermos fazer as conversas ao fim de tarde e dar aquele abraço que acho que é qualquer coisa que todos nós queremos. Sintam, da minha parte, da parte da APDH, um agradecimento muito grande e sintam também um forte abraço. Não é ainda pessoal, mas é virtual. Uma boa noite, um bom fim de semana, divirtam-se, por favor. Obrigada a todos e obrigada por trabalharem em prol da população, dos nossos doentes e de fazermos melhor a todos. Obrigada. Obrigado.